Graça e paz, meus amados irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que chegaram aqui, desejosos de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, falando aos corações, aos nossos corações, nesta noite. Não só os amados que aqui estão, mas também os amigos e irmãos que nos acompanham aqui através da internet. Que todos possam também receber a unção do Espírito de Deus em seus corações, para que esta palavra, como disse o nosso amado irmão Clóvis aqui, na sua oração, para que as riquezas dos céus que vêm em nossa vida através da palavra de Deus se concretize hoje aqui, né? Que o Senhor fale aos nossos corações. Pois bem, amados, nós estamos aqui numa série, mais uma série, né? Nós temos feito aqui séries contínuas aos domingos à noite, e hoje, dando continuidade à série Tipo e Antítipo, é uma linguagem teológica que muita gente tem dificuldade de entender, né? Tipo é aquilo que Deus usou de forma física, usando pessoas, coisas, animais, para exemplificar algo espiritual, profundo, algo que os olhos das pessoas ainda não tinham visto. Então, o tipo é aquilo que é físico. O espiritual pode também ser físico, obviamente, o antítipo, mas é o original, é o perfeito. Era aquilo para onde o tipo apontava. Alguns irmãos estavam com dúvidas sobre isso e eu resolvi aqui fazer esse comentário. Então, nós já vimos aqui o tipo Adão, o primeiro homem, que apontava para o segundo Adão, Jesus Cristo. A gente já viu aqui o José tem 80 e poucos tipos de Cristo na sua vida, na sua obra. Já vimos aqui os tipos de Cristo em Jacó, já vimos os tipos de Cristo em Davi, já vimos os tipos de Cristo em Moisés, não foi isso? Pronto, e hoje a gente vai ver então os tipos de Cristo na pessoa de Elias, o profeta. Então a nossa série Tipo e Antítipo, vamos estudar hoje sobre a pessoa do profeta Elias. Será que nele nós encontramos tipos da pessoa de Cristo? Elias é considerado o maior de todos os profetas das Escrituras Sagradas. Desde o seu chamado até ser elevado aos céus em uma carruagem de fogo, encontramos nele muitos tipos que apontam para Cristo. Esses aspectos e características vistos na vida e obra de Elias contêm muitos subsídios para que enxerguemos com maior nitidez a vida e obra de Jesus, o Cristo, o antítipo. Pois bem, vamos buscar então, vamos para o texto base do nosso estudo de hoje à noite, falando sobre Elias, que está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós começamos aqui a falar de Elias, e aqui no capítulo 17 de Reis é onde começa a história de Elias. A Bíblia começa, o primeiro verso que fala de Elias, a apresentação de Elias é logo assim: um homem da cidade de Tesba, na região de Gileade, uma região ocupada pelos amonitas, os descendentes diretos de Ló, aquele que era sobrinho de Abraão, lembra? Que saiu com Abraão de Ur dos Caldeus, aquele que preferiu os vales mais com água e pastos verdejantes e jogou o seu tio Abraão lá para o deserto, a parte mais seca. Lembra do Ló? Que foi para Sodoma e Gomorra,
os filhos dele. Os filhos dele nasceram praticamente de um incesto. As filhas deram de beber a ele, tiveram relação com o próprio pai, e os filhos de Amon já nasceram com essa pecha de pessoas amaldiçoadas devido a isso. Então, era aquela região que Elias morava. Olha de onde Deus vai tirar o maior de todos os profetas. De uma região gentílica, de uma região vista pelo povo de Israel como pessoas que eram abomináveis, pessoas que eram imundas, pessoas de má reputação. E é de lá que o Senhor tira. E aí, Elias, quando sai dessa região de Gileade, que ficava naquela região ali próximo a Decápolis. Lembra Decápolis? Pois bem, eu vou até mostrar aqui um mapa para vocês entenderem de onde ele vem. E queria que isso acione aí o mouse para eu tentar aqui mostrar para vocês a região. Vocês estão vendo aí o mapa daí? Consegue ler as palavras? Vamos lá. Aqui com o apontador aqui eu vou mostrar para vocês e com o mouse Douglas vai mostrar para os irmãos que acompanham pela internet. Pois bem, a Bíblia diz que Elias vem da região de Gileade. Aqui está os amonitas, essa região aqui era dos amonitas. E mais aqui para baixo, né, aqui para baixo aqui, já é a região dos moabitas, os descendentes de Esaú, ok? O mapa aqui eu cortei para ficar maior, senão vocês não iam enxergar nada. A região de Tesba era essa região, mais ou menos por aqui, ó, região de Tesba. Ou, por isso que ele fala, Elia o Tisbita, ele vinha de Tesba. Essa região aqui, olha, era chamada região de Decápolis. Deca, 10. As 10 cápolis, né, vem de polis vem de cidade. As 10 cidades, né? Chamada as cidades de Filipe, que alguns falavam assim. Né? Então, essa região aqui, ó, aqui é o Mar da Galileia. Ao redor do Mar da Galileia, eram aquelas cidades que Jesus curou muita gente. Cafarnaum, lembra? Betsaida, Caná da Galileia, né? A região aqui de Nazaré, mais aqui embaixo, por aqui, certo? Então, ele morava nessa região, por exemplo, aqui, ó, nessa região por aqui, foi onde Jesus expulsou aquela legião de demônio daquele homem que vivia nos túmulos, lembra? É dessa região. Essa região aqui era uma região altamente discriminada pelo povo judeu. Era uma região de gente que não prestava. Era mais ou menos isso, gente imunda. Ora, se os filhos de Israel que moravam aqui em Samaria, essa região aqui é chamada de Samaria, reino do norte, ocupado por 10 tribos de Israel, o judeu já chamava de samaritano de imundo. Imagina esse povo aqui, não valia nada para o judeu. Agora já imaginou? Então Elias sai dessa região aqui, ó, dessa região aqui, e vem para cá, ó, para Samaria. Ele vem falar aqui com o rei de Israel que morava em Samaria. O rei de Israel era Acabe na época. E a mulher dele era Jezabel. Lembra disso? Pois bem, ele sai, atravessa o Rio Jordão, ó, sai daqui para cá. O que eu falei ontem para vocês, ó, o Rio Jordão é uma verdadeira muralha. Até uma morta aqui embaixo. Aqui começa uma morta aqui já. Ó. Então, ó, isso aqui é uma verdadeira muralha. Então, todo mundo daqui para cá tem que atravessar o Jordão. Daqui para cá tem que atravessar o Jordão. Por isso que em muitos textos a gente fala, da além do Jordão, tinha esse curso. Muitas vezes o povo de Israel vinha nessas terras de cá. Davi, muitas vezes fugindo, também fez isso. Olha só. Então, Deus chamou Elias o Tisbita, que ele veio para cá falar com o rei Acabe. Então ele disse a Acabe, Acabe, o texto que nós vimos, acabamos de ler agora. Só vai chover em Israel agora quando eu mandar, segundo a minha palavra. Já viram alguém dizer isso? Tem alguém na Bíblia com essa autoridade? Somente Elias. Elias disse, Acabe, só vai, dizendo ao rei, porque Israel estava afundada numa apostasia, numa idolatria sem precedente. E então Deus suscita um profeta da terra dos gentios, suscita
alguém mais indigno do que os samaritanos. Entenderam aí a hierarquia? Eu vou repetir para vocês entenderem. Os judeus que tinham o templo em Jerusalém era o topo da santidade, era o remanescente, era o povo da mais alta classe espiritual, em teoria, em tese espiritual. Depois dele, os filhos de Israel, representados por 10 tribos. Para Deus repreender o povo de Jerusalém, que estava errado, ele ia trazer quem para repreender esse povo? Um povo inferior a ele, porque Deus sempre usa o inferior para repreender o superior. Aí Deus trouxe quem? Jesus, que estava na região da Galileia, né? Influência da Samaria, gentílica, para ele. Agora, para Deus repreender Samaria, as 10 tribos de Israel, que já era inferior aos judeus, ele ia trazer quem? Um gentio do outro lado inferior, porque Deus sempre usa um inferior para repreender o superior. Vocês entenderam por que tem que ser ali, tem que ser dessa região? Se Acabe fosse rei lá em Israel, lá em Jerusalém, lá em Judá, com certeza ele ia mandar um dos profetas das 10 tribos de Israel, morando em Samaria, em alguma região dessa dali. Entenderam esse detalhe, como é importante entender isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque se alguém inferior a vocês vier repreender vocês pela palavra, aceite. Baixe a cabeça, seja humilde e aceite. Não aceite repreensão, orientação, conselho só do seu pastor, não. Do inferior. Pastores que estão me ouvindo de todo o Brasil, sejam humildes. E aceite repreensão, orientação, conselho, admoestação, exortação dos inferiores. Daqueles que o mundo julga inferior. Porque na verdade não tem ninguém inferior a você. Somos iguais. Entenderam esse primeiro detalhe? Quando Elias diz, só vai chover agora quando eu disser, e só choveu 3 anos e meio depois. Temos aqui neste verso implicitamente a primeira tipologia de Cristo. Porque durante 3 anos e meio, Jesus Cristo foi o tempo do ministério dele pregando lá em Israel. Exatamente os 3 anos e meio que Elias passou então ali, obviamente, pregando, tentando libertar Israel da sua idolatria. Vamos continuar, vamos entrar no tema propriamente dito, vamos agora para o tipo e o antítipo, para a sombra e para a realidade. Vamos aqui primeiro, o primeiro tema. Está travando aí, né? Vamos lá. Primeiro tema aqui. 1 Reis 17, 2-3, nós acabamos de ler o verso 1, agora o 2 e o 3 diz assim, ó. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, depois que Elias disse para Acabe, o rei, só vai chover aqui quando eu disser, segundo a minha palavra agora, querendo dizer que uma seca vindo da parte de Deus seria uma forma de juízo, de castigo sobre eles, porque eles estavam na idolatria. Ele diz, o Senhor fala assim, agora Elias, retira-te daqui e vai para o Oriente. Que Oriente? Ora, Oriente era a região de onde ele tinha vindo. Oriente era o leste, era a região de Gileádia, a região de Tesba, de onde ele tinha vindo. Retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então o Senhor manda que depois que Elias vai só para encontrar com Acabe dessa mensagem. Deu a mensagem e o Senhor mandou ele se retirar. Assim também acontece com Jesus, quando o Senhor, após Jesus ser batizado, ungido lá no Rio Jordão, o Senhor também manda o Espírito do Senhor na mente de Jesus, conduz Jesus também ao deserto. O ribeiro de Querite ficava na região desértica, região montanhosa, onde os rios desciam ali. Na verdade, um ribeiro quer dizer um pequeno riacho. Esse riacho ia desaguar no Rio Jordão. Eu trouxe mais um mapa aqui para a gente entender melhor essa questão aqui. Ó. Preste atenção aqui, que aqui deve ficar bem melhor. Estão vendo aí? Vamos lá. Primeiro, o Tisbita, ele é de Tesba aqui. Ó. Ele sai daqui, atravessa o Rio Jordão,
e vem para Samaria dar o recado a Acabe, o rei de Israel. Depois que ele dá o recado, aí o Senhor disse: vai para depois do Jordão, junto ao ribeiro de Querite. A torrente do Querite, vocês estão vendo esse rio aqui, ó? Esse rio vem e deságua. Essa região aqui é montanhosa. Estão vendo isso aqui é montanha, ó? Essa parte escura aqui é montanha. Essa parte que vai descendo para cá, isso aqui já é vale, já é parte baixa. Tudo isso aqui é parte mais baixa. Essa aqui é o topo de montanhas, uma cadeia de montanhas aqui, ó. Tudo isso aqui é montanhas, ó. Ok? Dá para entender isso? Por isso que aqui tem muitos rios, ó. Região montanhosa que deságua no mar. Sempre é assim. Então, o torrente do Querite, ou ele era um riacho que saía daqui, um pequeno riacho, ou um riacho que vinha dessas montanhas aqui. Ok? É essa região, em algum lugar daqui, que Elias vai ficar um tempo ali à beira de um rio, sendo alimentado por Deus. Ok? Deus manda ele de volta para o Oriente. Leste e Oriente, Oeste e Ocidente. Ele sai do Oriente para via Samaria, volta para o Oriente novamente, né? Entendido aí? Ficou entendido? Vamos lá, vamos adiantar aqui para a gente melhorar então essa questão. Outro ponto importante que nós encontramos a tipologia de Elias também em Cristo é a questão da provisão. Elias, ele vai passar um determinado tempo lá no deserto, assim como Cristo, mas aqui está dizendo que Elias lá no deserto, ele foi alimentado por quem? Aqui diz aqui, ó, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho, dessa torrente do ribeiro de Querite. Então ele estava à beira de um rio, ele bebia água desse rio, obviamente, e os corvos era quem o alimentava. Olha que coisa interessante. Ou os pássaros, em algumas versões fala pássaro, né? Por que é que o texto está dizendo isso? Que Elias poderia ser alimentado, por exemplo, por uma viúva. Ele vai sair daí, vai lá para Sarepta e vai ser alimentado por uma viúva. Mas por que Deus manda ele sozinho lá para o deserto e sozinho, na ausência de qualquer pessoa, sem população por perto? O Senhor faz questão de alimentá-lo com corvos. O que são corvos? São pássaros. São seres alados, com asas, né? É uma tipologia nessa figura de anjos, seres alados, que a Bíblia apresenta anjo como seres alados. Nenhum anjo tem asa, mas a Bíblia apresenta porque eles vêm do céu como se viesse voando, é uma tipologia. Na visão tipológica, simbólica de Ezequiel, tem anjo que tem 6 asas, tem anjo que tem 4 asas. Os querubins, que estão 2 anjos sobre a arca da aliança no propiciatório, tem 2 asas, é uma tipologia. Quer dizer que esses seres vêm do céu, não que tenha asa, que para voar tem que ter asa, não, é uma tipologia. Ok? Então, os corvos que vêm para alimentar Elias, é como se Deus dissesse: você está sendo alimentado pelos céus, não é pelos homens. E aí o Senhor traz 2 coisas impressionantes, 2 alimentos para Elias: pão e carne. 2 alimentos que o corpo precisa para que nós estejamos com o corpo completamente saudáveis. Pão e carne. O pão, você tem os carboidratos, que vai te dar energia. E a carne vai ter a proteína, que vai te dar, por exemplo, a saúde nas questões emocionais. Sabia disso? As questões emocionais, sem proteína devida, boa, você tem problemas emocionais. Eu estava assistindo um seriado um dia desse no Discovery, e aí as pessoas que desafiam sobrevivência na selva, essas pessoas só recebem mesmo ali uma faca para sobreviver. E essas pessoas no 6º dia, 7º dia, sem comer nenhum tipo de proteína, o tempo todo eles buscando proteína. E eles começam a escutar a voz de criança no 8º dia, 9º dia, sem comer proteína, comendo só uma fruta. Começa a ter alucinação, começa a chorar, sentir saudade de todo mundo, porque ele começa a perder essa deficiência.
É uma deficiência do homem. Ele afeta, as questões emocionais ficam muito abaladas. O homem fica muito sensível em relação a essas questões. E daí, quando o Senhor dá pão e carne, primeiro atende essa necessidade física. E há uma tipologia ainda mais profunda por trás disso. Cristo vai dizer assim, olha, eu sou o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu. Ou seja, o alimento, a palavra que vai alimentar o conhecimento de Deus. E quando ele diz lá em João capítulo 6, do versículo 48 ao 58, ele vai dizer assim, olha, vocês agora que já receberam o pão do céu ele vai falar do capítulo 6, do versículo 29 até o versículo 40. Eu sou o pão, o pão. Fala o pão 6 vezes. Depois que ele diz que é o pão, palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vai dizer no versículo 48, no mesmo sermão, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não terão vida em si mesmos. Vocês não terão a vida eterna. Vocês não serão como o Cristo. Olha que coisa linda. São os 2 alimentos que Cristo diz que é. Por isso que Elias recebe, numa tipologia incrível sobre Cristo, lá em Mateus capítulo 4, Cristo também é enviado ao deserto para ser tentado, e lá no deserto ele tem o quê? Então o diabo deixou Jesus, foi vencido, Jesus venceu ele. Assim como Elias venceu o desafio do encontro que ele teve com Acabe. Então o diabo deixou Jesus, e eis que chegaram quem para servir a Jesus? Anjos, seres alados, uma tipologia dos corvos. Melhor, os corvos é uma tipologia de alguém que vem voando do céu. Anjos vieram e serviram a Cristo, trouxeram alimento, assim como os corvos traziam alimento, providos por Deus, obviamente, para Elias. Uma tipologia incrível. Assim como começou o ministério de Elias, no capítulo 17 aqui de Reis, a semelhança do início do ministério de Cristo. Aqui no capítulo 4, Cristo nem começou seu ministério ainda. Ele está saindo da tentação do deserto para, quando sair da tentação do deserto, ele começar o seu ministério. Assim como Elias. Ok? Vamos lá. Como profeta. Vamos ver agora Elias como profeta. A Bíblia diz em 1 Reis 21, 23. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Elias aqui, ele apresenta uma profecia. E ele vai detalhar a profecia, porque Jezabel se torna a pior inimiga de Israel. E dentro de Jezabel aqui, nós temos a tipologia da igreja que se casa com o poder político de Israel. A igreja se une ao Estado. Olha só, quando Acabe, o rei de Israel, um filho de Jacó, se casa com uma profetisa, uma sacerdotisa de Baal. Ele junta o povo de Deus, que não poderia juntar se junta com uma nação pagã. Ele traz para dentro de Israel, não é uma mulher secular. Ele traz uma sacerdotisa, ele traz uma crente, ele traz uma igreja, a cabeça de uma igreja, ele traz para dentro de Israel. Ele se une a uma igreja pagã da tipologia, porque mulher na Bíblia é igreja. Já leu lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23 a 25? A Bíblia compara a igreja, a noiva de Cristo, a mulher, e Cristo, o noivo. Então, essa mulher, Jezabel, contra ela que matou muitos profetas de Deus, Elias faz essa profecia contra ela. Como o profeta Elias diz: você vai morrer. Ele é bem claro. Você não vai entrar em sepultura. Suas carnes serão dadas aos cães. E quando ela é encontrada lá, morta, do jeito que Elias disse, só tinha a planta dos pés, o resto do corpo todinho tinha sido comido pelos cães. Do jeito que Elias disse. E aí fica caracterizado o poder deste profeta. Cristo também profetizou acerca da mulher espiritual. Elias vai profetizar em cima do tipo, porque ele é um tipo.
E Jesus vai profetizar em cima da igreja, porque ele é o antítipo. Olha a profecia que Cristo dá. Jesus, porém, lhes disse aos seus discípulos: não vede tudo isso? Cristo olhando para quem? Para o templo de Jerusalém, que era a sede da igreja. Aquelas colunas gigantes. Não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que tudo não seja derrubado. Aquele templo de Jerusalém, no ano 70, virou cinza, virou pó, tudo, não ficou pedra sobre pedra. Assim como o corpo de Jezabel, ficou só a planta do pé, só a pedra, o alicerce. Assim também aconteceu com o templo em Jerusalém. A estrutura física que representava a religiosidade, a religião judaica. O que Cristo profetizou aconteceu na íntegra. E aconteceu por que isso aconteceu? Por causa da transgressão do povo de Israel. A precisão. Não é à toa que a Bíblia chama, muitas pessoas chamam Cristo de... O povo vai dizer assim, olha, um grande profeta se levantou entre nós, falando de Cristo. A pobre, olha que coisa linda. Elias, depois que passou 40 dias, passou um tempo lá no deserto, 40, 50 dias, segundo a tradição hebraica, né? Aquele riacho secou. Aí o Senhor falou assim: você vai sair daqui e vai agora para uma outra região, a região de Sarepta, aonde lá você vai ser mantido por uma viúva. Estava sendo mantido pelos céus, agora o Senhor vai mandar ele ser mantido por numa outra região. Ele vai de novo atravessar o Jordão para ir para uma região, para uma mulher pobre o sustentar. Diz assim, ó, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, disse o Senhor. Sarepta de onde? De onde Sarepta? De Sidom. E fique por lá. Eu ordenei, disse Deus, a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha o que o Senhor diz para Elias. E Elias vai para aquele lugar. Quando Elias chegou lá, era uma pobre viúva que não tinha comida para fornecer. Deus estava mentindo? Deus estava provando Elias. Do jeito que Deus faz com Elias, ele faz com Jesus. Ele enviou Elias a uma viúva, não para que a viúva o alimentasse, mas que ele pudesse alimentar a viúva com a fé. E Elias chega lá, aquela mulher diz assim, olha, eu só tenho um restinho de farinha, de trigo ou de cevada aqui no fundo desse pote. E tem um restinho de azeite aqui nessa vasilha. Só dá para eu fazer 3 bolinhos. Bolinho é 3 bolachinhas, né? Ou 3 esfirras, só que a esfirrazinha, aqueles bolinhos, parecem uns pastéis amassados, né? Uma bolachazinha, 3 bolachinhas para eu comer com o meu filho, uma criança, e esperar a morte e morrer. Porque já fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Ia fazer 3 anos e meio que não chovia em Israel. A seca era terrível naquela região, porque Deus já tinha dito pela boca do próprio Elias. Aquela mulher estava passando fome, ia passar fome. E Elias falou assim, faça os 3 bolos e dê para mim comer. E dê para que eu coma, para eu comer. Dê para mim esses bolos, porque se você fizer isso, nunca mais vai faltar nem farinha na botija e nem azeite na sua vasilha. E a mulher faz isso. E nunca mais faltou para aquela pobre viúva. Nem faltou a farinha no fundo da sua vasilha e nem azeite. De novo, viu Abraão? De novo. O Senhor usa mais 2 elementos tipológicos fantásticos. Porque o Senhor poderia ter colocado um pé de figo lá fora da casa dela e aquela figueira dá 3 vezes ao ano para ela comer. Mas o Senhor usa o trigo, o pão, símbolo de palavra, e o azeite, símbolo da inspiração do Espírito Santo. Foi o que Elias foi levar para aquela mulher lá. Foi o que Cristo veio trazer para a gente aqui na terra também. Olha que beleza o que acontece com Jesus. Olha o que ele vai levar para uma mulher.
A Bíblia diz em Lucas 4, 25, Jesus falando daquela mulher que vinha de onde? Da região de Sarepta, da região lá de Sidom, aquela mulher gentílica, que os samaritanos via ela como uma pessoa gentia da cidade amaldiçoada de Tiro e Sidom, que não valiam nada. Os judeus já viam como abominação aquela mulher. Mas aquela mulher chega aos pés de Jesus, carecendo do maior dos alimentos, que era o da fé. Lembra? Ela diz: Senhor, cura minha filha. Praticamente ela está dizendo: ressuscite a minha filha, que o demônio tomou conta dela. A vida já não pertence mais a ela, o demônio tomou conta da cabeça dela. Cure a minha filha. Ela chegou chorando para Jesus. Jesus falou assim: não, eu não posso, eu tenho que primeiro curar os judeus, porque eu vim para os judeus. Eu não posso tirar o alimento. Olha o alimento. Olha a tipologia com Elias, olha. Eu não posso tirar o alimento da boca dos judeus, que são os meus filhos. Deus falando por Jesus. Para dar aos cachorrinhos, primeiro alimento os filhos. Aí a mulher: não, eu não me preocupo com isso não. Mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Eu só quero as migalhas. Eu só quero 3 bolinhos. Eu não quero comer muito não. Só quero as migalhas. Aí Cristo olha assim e fala assim: olha, eu digo que em toda Israel, tanto da Samaria até Jerusalém, nunca vi ninguém com a fé igual a essa mulher. É igual a fé daquela mulher que escutou Elias dizer. Porque quem de nós daria a um desconhecido, estranho, moribundo que veio do deserto, pedindo os únicos 3 pães que você tem em casa? Quem daria? Aquela mulher de Sarepta tinha muita fé, essa também tinha. E Cristo disse bem claro ao povo de Israel, porque ele olha: de sorte que houve grande fome por toda a terra de Israel, 3 anos e meio sem chover. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidônia, da terra de Sidom, a uma mulher viúva. Jesus está dizendo: eu estou comparando esta mulher que eu estou acabando de curar a filha dela, a fé dela. O próprio Cristo é quem faz a ligação tipológica. Não sou eu que estou fazendo, ele mesmo faz a ligação tipológica da missão de Elias e da dele. Trazer fé, o verdadeiro alimento espiritual. E aqui nós temos aqui, ó, de onde Elias sai, ó, da torrente aqui do rio do Querite, né, o riacho do Querite. Ele atravessa aqui, ó, essa região toda e vai até a região de Sarepta, que é a região Fenícia, a região de Tiro e Sidom. Está bem aqui, ó. A Sidom está aqui em cima, Tiro está mais na frente, que é tudo beira-mar. Ok? Olha o que ele faz, olha para onde Deus... Ele não envia Elias para Jerusalém. Ele não envia Elias, ele enviou para cá, para Samaria, para dar a sentença ao rei de Israel. Mas Elias é enviado aos gentios. Elias é enviado às pessoas depois que Acabe rejeita, é enviado aos gentios. É a mesma coisa que acontece com Cristo. Ele vai a Jerusalém, é rejeitado, e Cristo sai à região dos gentios, curando o povo, fazendo, né, milagres poderosos, levando a palavra de Deus. Que semelhança poderosa, né? E agora mais uma tipologia na vida de Elias e na vida de Jesus, né? A ressurreição. No livro de 1 Reis 17, 22 diz, ó: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Que menino? O menino da viúva de Sarepta. Elias passou um tempo com aquela viúva ali, porque o Senhor mandou que aquela viúva, a comida dela fosse dividida com ele. E aquela mulher obedeceu. Mas o menino adoeceu e morreu. E Elias fez o quê? Elias se deitou sobre aquele menino e aquele menino ressuscitou. Voltou a viver. É justamente também o que aconteceu com Cristo. João capítulo 11, versículo 41 a 43 diz assim: Cristo, assim como Elias orou ali, ó, o Senhor ouviu a oração de Elias, o clamor de Elias. Assim como Deus ouviu o pedido de Jesus pela vida de Lázaro. O próprio Jesus diz que Deus ouviu ele. Ele diz assim: Pai, graças te dou, porque o Senhor tem me ouvido. Assim como Elias intercedeu pela vida do menino, Jesus intercedeu pela vida de Lázaro. E Deus ouviu a oração de Jesus e concedeu o poder a Jesus para Jesus ressuscitar Lázaro. Pai, graças te dou por me haveres ouvido.
E tendo dito isto, Jesus tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Tem uma outra tipologia que eu não abordei aqui, para não ficar muito longo o nosso estudo. O porquê Elias se deita sobre o menino. Para que o menino ressuscite. Por que isso? Deus não precisa que Elias se deite sobre o menino, coloque boca com boca, olho com... E respire com o seu nariz no nariz do menino, respire com a sua boca na boca do menino, para que o menino receba vida. Deus não precisa fazer isso. Basta uma ordem. Por que Deus não precisa isso? Porque o discípulo de Elias, quando morreu, Eliseu, sepultaram ele numa cova rasa, porque era um homem pobre. Os profetas de Deus nenhum era rico. Era um homem pobre, botado numa cova rasa. E um dia vinham 2 soldados lutando numa guerra, tal, o cara morreu. Caiu em cima dos ossos, nos ossos de Eliseu. Ele caiu, bateu nos ossos, ficou vivo na hora. Deus não precisa que ninguém faça isso. E Elias, que era o mestre de Eliseu, fez isso. Por que Elias se deita sobre aquele menino? Porque ele está transmitindo uma mensagem tipológica profunda, dizendo o seguinte para nós: que o filho da viúva, o filho da igreja pobre e verdadeira, que tem fé, todos os herdeiros desta mulher, o descendente dela em Jesus Cristo, será ressuscitado um dia pelo Cristo que um dia se deitou na sepultura como Elias. E assim como Elias se levantou para o menino viver, nós também um dia nos levantaremos com esse mesmo poder da ressurreição. É por isso que Elias se deita, porque deitar na tipologia quer dizer morrer. Ou alguém morre de pé e fica de pé depois que morre. Difícil, né? Se equilibrar. Intercessor, a figura do intercessor em Elias é a figura do intercessor em Jesus Cristo. Elias, responde-me, ó Senhor, disse Elias na sua oração, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Nós temos aqui no capítulo 18, um dos pontos mais altos da vida de Elias, que é o confronto dele lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo, eu esqueci de mostrar para vocês no primeiro mapa, está ali descendo da região de Nazaré para Judá, está ali no meio, para Samaria, está ali no meio, exatamente no meio, entre o Mar Morto e o Rio Jordão, acima de Samaria, um pouco lá acima. Então ele vem ali no Monte Carmelo, próximo a Samaria, que o povo tudo da região, os israelitas iriam para lá, e lá ele chama todos os sacerdotes de Baal e de Áxera, de quem Jezabel, a mulher de Acabe, era a chefe, a sacerdotisa chefe, a sumo sacerdotisa, vamos falar assim. E então ali no Monte Carmelo, Elias tem um encontro com aqueles profetas de Baal, sacerdotes de Baal, profetas de Baal. E a história nós sabemos. Elias fez um desafio. Primeiro, vocês vão lá, façam ofertas, sacrifício a Baal e peça a Baal que faça chover, se ele é Deus. Se ele é Deus, ele vai fazer chover. Porque se eles não fizerem, o meu Deus vai fazer. Então, para mostrar que vocês, o Deus de vocês é mais forte, faça primeiro. Começar de manhã. De manhã até 2h30, 2h50 da tarde, esse povo gritando, Baal, ai, 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 não era um homem, era 450. 450 gritando de noite e tal, e eles não conseguiam. Já no finalzinho do meio-dia para a tarde, eles começaram a se cortar, oferecendo o próprio sangue em sacrifício a Baal, oferecendo a própria vida a Baal, gritando. Quando eles fizeram esse absurdo, Elias não se conteve. Elias começou a ironizar, começou a ser um profeta irônico, mas a ironia de Elias não era dele, era de Deus, porque Deus vai dizer isso pela boca de Isaías e pela boca de outros profetas.
Por que Baal não está escutando vocês? Dizia Elias. Será que ele foi fazer uma viagem? Será que Baal está dormindo? Alguém vai lá acordar ele, desperte ele, porque ele é um Deus que dorme. O meu não dorme. O meu não faz viagem. Ele é onipresente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Será que Baal teve uma otite, um problema no ouvido e ficou surdo? E Elias começou a brincar com aquele povo. Começou a ironizar, justamente porque aquele povo de dura servil só aprendia assim, na ironia. Tem que sacudir aquele povo com muita violência, porque um povo bruto só aprende na violência. O que vocês acham que Deus decreto de morte, apedrejamento e tantas coisas violentas Deus fez? Justamente para despertar uma mente embrutecida pelo engano. Se você não aprende a palavra de Deus pelo discernimento espiritual correto, pela inteligência que Ele lhe deu, Ele vai lhe ensinar de forma embrutecida e você vai aprender com dores. É assim que Ele faz? Se você realmente é um dele, é um dos filhos dele. E aí, meus amados, Elias faz essa oração aí. Senhor, me responde agora. Me responde. Pedindo que desça fogo do céu, porque Elias foi além. Elias, ele não se contentava com o comum. Israel não tinha água. Mas Elias colocou as pedras dele, depois deles passarem 9 horas gritando, feito uns doidos. Pedindo para Baal mandar chuva. 9 horas. Elias foi lá, colocou as pedrazinhas no seu altar, as 12 pedrazinhas ali. Trouxe o touro que ele ia oferecer para Deus. Botou a lenha. Eles gastaram a lenha todinha com Baal. Deixaram a lenha verde para Elias, que não pega fogo. Elias falou, vocês deixaram para não pegar fogo? Traga o resto da água todinha para cá. E pegou e botou a água em cima da lenha, molhou a água, todo molhou a lenha. Aí que não pegava fogo. E Elias faz essa oração aí, ó. Desce fogo do céu imediatamente. Elias não precisou de 9 horas. Precisou de 1 minuto. 30 segundos de oração. Desceu o fogo do céu. Esse fogo lambeu o boi, a lenha, as pedras e a água que estava ali. Consumiu tudo. Porque Elias, Deus queria mostrar através de Elias que ele era o Deus criador e não Baal. E não havia enviado Jezabel para ser líder espiritual do povo dele. Ela estava ali de intrometida, levando a apostasia e engano, como acontece com a igreja de hoje. 99% do cristianismo está abraçada com Jezabel, sem saber que está abraçada com Jezabel. Oferecendo sacrifício a Baal, achando que está fazendo sacrifício a Deus. Da mesma forma, Jesus intercede como Elias intercedeu pelo povo. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estão comigo aqui agora, disse Jesus. Eu rogo também por aqueles, lá do século 21. Oro por Edilson, por Abraão, por Fernando, não é? Por Bian, por Alane. Ele está dizendo, rogo por aqueles que crerão no futuro. Crerão, o verbo crer no futuro. Crerão em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor manda fogo do céu, para que o povo creia que Elias era o verdadeiro profeta enviado por ele, e o povo deveria escutar o que Elias estava dizendo. O confronto, né? O confronto aqui. Elias contra os 400 e poucos profetas, né? Depois que Elias tinha esse confronto, e ele vence o confronto, o povo fica ali atônito com aquela manifestação de fogo do céu. Então Elias diz para o povo, se Baal é Deus, segui Baal. Se Yahvé é Deus, segui a Yahvé. Agora, parem de cochear entre dois pensamentos, ou um ou outro. Elias coloca o povo no vale da decisão. E naquele momento o povo vem todinho para o lado de Elias.
o povo persegue e mata os 450 profetas de Baal que estavam ali. Quando Jezabel sabe da notícia, Jezabel dá um piti. É assim que diz na gíria? Piti. Fica louca, né? E aí manda um recado para Elias. Até amanhã você está morto. E Elias, quando escuta isso da igreja, Elias, perna para que te quero. Foge. Para não morrer, para não ser morto por Jezabel. E Elias fica esse tempo lá fora. E Elias volta, já próximo aos 3 anos, né? Elias volta. E quando Elias volta, depois já tem a chuva, né? Depois de 3 anos e meio, já houve a chuva logo após a Batalha do Carmelo, né? Logo depois, 7 dias depois, 7 vezes depois que ele vai ver lá, a chuva vem e chove bastante lá em Israel. E Elias foge. Depois de um tempo, lá pelo deserto, 40, 50 dias, Elias volta porque o Senhor manda ele falar com Acabe de novo. E ele tem um encontro com Acabe. De novo, pela segunda vez, olha. Quando Acabe viu Elias, disse a Elias, é você, perturbador de Israel? Olha o que Acabe disse. Parece que Acabe não viu nada do que tinha acontecido. Acabe disse que Elias era perturbador de Israel, porque parece que quem mandava no castelo de Acabe era Jezabel. Jezabel estava perturbando o juízo dele, que era a mulher dele, e ele disse que era Elias o perturbador de Israel. Elias trouxe libertação, trouxe chuva, prosperidade, trouxe o perdão de Deus para o povo, mas na cabeça de Acabe, esse rei fraco, um rei fraco, que não tinha condição de ser rei, que se deixava dominar pelo mundo, pela mulher que era pagã, chamou Elias de perturbador de Israel. Elias respondeu na cara dele. Elias, um homem simples, respondeu para ele assim, diz assim, olha, perturbador de Israel é você e a sua casa. Para não dizer a tua mulher, essa tua casa. Elias responde para ele. A mesma coisa acontece com Cristo. Quantos confrontos Cristo teve com a liderança de Israel, como Elias teve com o líder de Israel? Com a liderança lá em Jerusalém. Olha o que dizia lá. E lembramos-nos de que isso eram os líderes judeus falando de Jesus. E lembramos-nos que aquele enganador, quando ainda vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Era assim que os líderes religiosos falavam de Jesus. Aquele enganador, aquele perturbador de Jerusalém, aquele perturbador de Israel, aquele que vinha enganar o povo aqui de Jerusalém. Porque tem gente que mais pode perturbar uma igreja a não ser o enganador. Era assim que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, a liderança de Jerusalém olhava para Cristo, o perturbador de Jerusalém, o perturbador do povo de Israel. Era o título semelhante ao título que eles deram a Elias, deram a Jesus. Outro. E olha a resposta aqui de Elias a Acabe. Ó. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Baalins são deuses. A palavra Baal quer dizer Senhor na língua síria. Baalins quer dizer senhores. Ou seja, várias divindades, várias estátuas e esculturas e coisas que eles adoravam como sendo seus deuses. Ok? Por isso que ele fala Baalins. É você que é o perturbador. E a resposta que Cristo dá a eles, como é? Lá em Mateus 23, Cristo faz do mesmo jeito que Elias fez, ó. Falando com a liderança. Olha o que Cristo fala com o sumo sacerdote. A liderança, quem manda em Jerusalém? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, os que querem entrar. Da mesma forma, Jesus responde, vocês, olha, os escribas e os fariseus, vocês, os vossos filhos, toda a liderança,
Vocês estão perturbando Israel porque vocês nem entram no reino de Deus e, através do mau exemplo de vocês e da mentira que vocês ensinam, estão impedindo que outros entrem. Assim também responde Cristo à liderança de Israel. E vamos agora para a perseguição. Assim como Elias foi perseguido, Cristo também foi perseguido. O texto diz de 1 Reis 19:2: Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias, dizendo assim, para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se por acaso amanhã, nesta mesma hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles, com os meus meninos, 450 que tu mandou matar. Ela está dizendo isso. Amanhã eu vou matar você até essa hora, e eu quero que os deuses me castiguem se eu não fizer, se eu não matar você até amanhã nessa hora. Aí Elias, quando escutou isso, ficou com medo, fugiu. Até Elias, o profeta que ele era, ficou com medo de Jezabel. Será que essa igreja era terrível? Jesus Cristo, não por medo, e os seus discípulos também, passaram a vida inteira fugindo dos líderes judeus. E a liderança da igreja judaica lá em Jerusalém praticamente matou, dizimou, martirizou todos os discípulos de Cristo, quase todos. Muitas vezes era com o braço romano, o braço militar romano, mas a pedido deles, como fez com Cristo. Terrível a condição da igreja. E muita gente não consegue perceber que a igreja judaica de antigamente, eu falo de todo mundo, menos da igreja judaica atual, porque já passou, está lá no passado, acabou. A igreja judaica do passado é a igreja cristã do presente. Quando eu falo dos judeus do passado, eu não estou me referindo ao judeu de hoje, lá de Jerusalém, não estou me referindo aos judeus ortodoxos, não estou me referindo ao judeu messiânico, que ainda estão presos à religiosidade, é um sistema de religião, judaísmo. Todo tipo de ismo é do inferno, não é de Deus. Tem um monte de gente besta defendendo. Sou judeu ortodoxo, sou judeu messiânico. Meu irmão, seja filho de Deus. Acorde. A igreja do presente, os descendentes estão descendentes em Cristo. É a igreja cristã. E essa igreja cristã é a Jezabel do passado. É a Jerusalém do tempo de Cristo. É o sistema religioso falido. De novo, Deus vai levantar Elias, João Batista e tantos outros homens para acordar vocês e dizer assim, ó, seja filho de Deus. Pare de defender sistemas. Porque o sistema faz isso com os homens simples que Deus levanta. Deus não levantou nenhum doutor de lei, não. Levantou um plantador de batata chamado Elias para repreender eles. Acordem. E então fizeram o mesmo com Jesus. Lucas 22:2 diz, ó, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam o matarem. Assim como Jezabel queria matar Elias, os escribas buscavam um plano, uma maneira de matar Jesus, porque eles temiam o povo. Não mataram naquele momento com medo do povo. Então eles ficavam ali procurando uma maneira de matar Jesus, sem levantar a revolta do povo, para que não houvesse uma revolta popular. Maliciosos, né? Tentando matar. A mesma coisa, né? O comando de cima tentando calar. Então, no vale da decisão, assim como Elias fez, Jesus também, ó. Elias dirigiu-se ao povo e disse para o povo todo, lá depois do Carmelo, né? Disse ao povo, até quando vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias coloca todo o povo de Israel no vale da decisão. E é o que nós temos feito aqui. Sempre, de forma implícita. Com a outra linguagem, mas a mensagem dizendo isso, meus irmãos, se vocês têm certeza
que esse é o caminho, que essa é a verdade, que Jesus é o seu Senhor, que Yahvé é o teu Deus, o único Deus criador. Se você tem certeza, então obedeça a Ele, siga Ele. Pare de conversa com o mundo. Pare de estar cocheando entre religião, entre igreja, entre doutrinas. Se você sabe que é a verdade, siga esse Deus. Deus não gosta de mente dividida. Deus abomina qualquer divisão. Para Ele é ou não é. Cristo disse, aquele que pega no arado, na enxada, vamos colocar na nossa linguagem aqui, aquele que pega na enxada e olhou para o terreno aqui que tem que limpar todinho, arrancar os tocos do terreno, pegou na enxada para começar a trabalhar, olhou para trás, olhou lá para a varanda da casa dele, olhou para a rede e um copo d'água gelado. Esse não presta não. Não serve para mim não. Quem pega no arado e olha para trás não serve para servir a Jesus Cristo. Tem que encarar, tem que fazer mesmo, né? Deus é do sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou agradar o outro e desagradar o um. É sempre assim. O próprio Jesus disse isso. Olha, em Mateus 6,24, falando dos dois deuses do tempo de Cristo. Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Assim como Elias falou, você não pode servir a Deus e a Baal. Ou um ou outro. Jesus ainda vai usar Mamon. Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. De onde hoje 99% do cristianismo serve. Porque em todas as igrejas agora tem um monte de pastor famoso, riquíssimo, pregando lá agora. Prometendo riqueza, recuperação de empresa, restauração de casamento, dinheiro, ganhar dinheiro. E quando ele acaba de falar, ele mostra que o Deus dele é Mamon, dizendo, quem tem 10 mil, traga aqui. Quem tem 5 mil, venha para cá. Quem tem 1.000, quem tem 500, quem tem 10, quem tem R$1, venha para cá. Arranca tudo do povo. É o que eles fazem nos cultos. Porque o Deus dele é o dinheiro. E Jesus diz, bem claro, esse povo não me representa. Esse povo eu não enviei. Ninguém pode servir aos dois, ou a um ou a outro. A voz de Deus, tanto a Elias quanto a Jesus. Elias, quando fugiu de Jezabel, com medo de morrer, Elias entrou numa caverna. E lá na caverna, né? Elias triste. Inclusive teve que andar 40 dias com a comida que ele comeu, né? E entrou nessa caverna. E então, diz o texto aqui, ó, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Quando a voz falou lá, ele não descobriu o rosto, ele puxou a capa porque ele não queria nem ouvir. Elias estava abatido, estava depressivo, Elias estava desanimado, perdeu a esperança. Queria mais ouvir, cobriu o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. Ficou na porta da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Que coisa linda, né? Sabe o que é a tipologia disso? Jesus no túmulo. 3 dias. Depois de todo o sofrimento da cruz do Calvário, do Getsêmani que ele passou, na porta da caverna, Deus diz, o que você está fazendo aqui, meu filho? Você tem que se levantar. Você tem que passar mais 40 dias com os meus discípulos, com os teus discípulos aí na terra. Para no 40º dia eu trazer tu para cá. Olha que coisa bela. Olha que beleza. Jesus no túmulo, a caverna de Jesus. Olha que coisa linda. Olha o que o texto diz aqui em João 17:8.
Como ouço, disse Cristo, assim como Elias ouviu a voz de Deus, também Jesus ouviu. Como ouço, assim julgue, o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Do jeito que Elias escutava a voz de Deus, Jesus também escutou. Mas o fato de Jesus estar dentro da caverna, eu trago exatamente para dentro do túmulo, que é uma caverna. Jesus estava dentro de uma caverna, tampado com uma pedra. E a voz do anjo de Deus vem para fora, filho, né? Poderosa, faz com que Jesus justamente saia de lá. E o que acontece com Elias em seguida? Elias sai de lá, anda 40 dias. 40 dias. Jesus saiu do túmulo para andar 40 dias com os discípulos aqui na terra de ascender aos céus. Mesmo período. Mas eu quero ir direto para a ascensão. E o texto diz, Elias e Eliseu, o seu discípulo, assim como Jesus andava com os seus discípulos, ia chegar um momento em que Jesus ia ser tomado para o céu. E os seus discípulos estavam com ele, assim como os discípulos de Jesus estavam com ele. Elias ao lado de Eliseu. E outros discípulos olhando à distância. Assim como tinha um discípulo próximo a Jesus, chamado Pedro, sobre ele estava uma certa liderança sobre os demais. Assim era Elias sobre Eliseu e mais um monte de profetas lá de Jericó que acompanhava eles. Assim eram os discípulos. A cena parece idêntica. E então Elias, na companhia de Eliseu, é tomado, passa um carro de fogo, uma carruagem de fogo e separa os dois. Quando separa os dois, um redemoinho toma Elias para o céu. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, Elias de Eliseu. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. O que acontece com Cristo? Atos 1:9. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu Jesus da vista deles. O mesmo período, o que acontece com Elias, acontece com Jesus. Sabe o que é a beleza? É que depois que Elias sobe aos céus, ele unge com o Espírito Santo, com sua capa, o Eliseu que está lá embaixo, que havia pedido a porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada, batismo com o Espírito Santo, selamento com o Espírito Santo, dobrado. Batismo com o Espírito Santo, recebe dons. Selamento, a garantia da salvação. Porção dobrada do Espírito. É o que ele recebe. Eliseu recebe a porção dobrada. E com os discípulos? Será que acontece? Olha a promessa. O que Elias diz? Havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. É o que Cristo vai dizer na conversa do capítulo 14 de João. Eu estou pedindo a vocês, meus discípulos, que vocês peçam alguma coisa, e até agora vocês não pediram. Peçam batismo com o Espírito Santo. Cristo já faltou dizer isso? E eles não pediam. Aí Elias, falando com Eliseu, pede-me qualquer coisa, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse, Eliseu sim, tipificando o que os discípulos no seu íntimo queriam, mas não abria a boca. Peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Olha o que acontece. E Jesus, ao ser exaltado e sentar à direita de Deus, Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo. Prometido. O Pai havia prometido a Jesus que se ele morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, o Pai lhe daria o Espírito Santo em plenitude. Não é porção dobrada, é plenitude. Porque em Cristo passou a habitar a plenitude da divindade. A plenitude. E desse Espírito que Cristo recebe, assim como Elias, ele derramou. Como Elias derramou de cima para baixo a sua capa. Cristo derramou
o que vocês agora veem e ouvem. Pedro dizendo lá no capítulo 2, esse Espírito que está sobre nós e a gente ignorante falando em outras línguas, e você escutando a gente pregar em outra língua, esse poder da manifestação do Espírito, esse fogo do céu que desceu nas nossas cabeças como uma lamparina, foi Jesus que batizou a gente. Do jeito que Elias faz com Eliseu, Jesus faz com seus discípulos. Que bênção, né? Tudo lá no Antigo Testamento, na pessoa de Elias, o Senhor também estava mostrando a parte poderosa que aconteceu na pessoa de Elias, o poder que havia em Cristo para enfrentar todas as ameaças, os sofrimentos que Elias passou, o sofrimento que Jesus passou e, finalmente, o batismo com o Espírito Santo. O retorno, né? Elias, Malaquias 4,6 diz assim, ó, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande dia, terrível dia do Senhor. Promessa da profecia. Elias, depois que subiu aos céus, num carro de fogo, alguns anos depois, um profeta disse, Elias vai voltar para vocês. Uma tipologia. O profeta Elias nunca vai voltar para a gente para pregar nada, não. Era uma tipologia. Nos dias de Jesus, aplicava-se a João Batista. No Apocalipse 11, se aplica a um povo no tempo do fim com o espírito de Elias. Ó, o que diz o texto? O próprio Cristo diz, ó, não vos deixarei órfão, depois que eu ressuscitar, voltarei para vós. O Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Né? A promessa que foi dada a Elias, por Elias, através do profeta Elias, e invocando e apontando para o retorno de Elias, é também apontado para Jesus. Jesus vai retornar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, no grande dia, no grande e terrível dia do Senhor. Amém? Assim como Elias fez, entre aspas, porque Deus é quem faz, assim como Elias fez desse fogo do céu, Jesus, o Cristo, foi escolhido por Deus para batizar e selar os seus discípulos com o Espírito Santo e com fogo, assim disse João Batista. Enquanto Elias enfrentava pessoas más, Jesus combatia contra os principados, potestades e legiões espirituais do mal, que escravizavam os corações dos líderes e do povo judeu, do povo de Israel, o povo de antigamente. Meus amados, hoje, o Senhor Jesus está realizando a mesma obra e espera que cada um de nós, assim como Eliseu, sucedeu a grande obra do profeta Elias, a gente possa também sucedê-lo e fazer essa obra. Fazer com a mesma coragem, fazer com a mesma fé, com o mesmo poder que Eliseu fez, sucedendo Elias. Que Deus nos abençoe, nos guarde para o seu reino, em nome de Jesus. Amém.